Olá, bom dia. Bom dia. A escalada do novo coronavírus. O Espírito Santo salta para 302 mortes. E a curva de crescimento da doença deve continuar até o fim de maio. Você vai entender o resultado do inquérito sorológico que aponta que mais de 84 mil capixabas já foram contaminados. O prefeito de Vila Velha está ao vivo no estúdio. Max Filho fala das ações para conter a Covid-19. O município tem o maior número de casos no estado. No interior capixaba, o prefeito de Água Doce do Norte fecha a cidade. O lockdown vai até domingo. Você vai ver ainda novo protesto de rodoviários. Desde ontem, os coletivos do Transcol circulam sem cobradores. Os profissionais pedem retorno ao trabalho. O TN1 traz também os casos de polícia. E seguimos com a história de sucesso contadas nos classificados do TN. Tem muita gente enfrentando a pandemia com menos sufoco. As vendas melhoraram bastante. E você, hein? Já anunciou aqui? Aproveite! Nós temos o maior prazer de dar visibilidade ao seu trabalho honesto dos informais. O TN1 está no ar e eu te faço um convite. Fique com a gente para ter uma tarde cheia de informações, serviço e, claro, o nosso carinho por você. Nós começamos a edição de hoje com imagens ao vivo da Caixa Econômica Federal de Itacibá, em Cariacica. A gente percebe que o movimento por lá aparentemente é bem tranquilo, não tem muitas filas, quem chega à agência já vai entrando para resolver a vida. É porque hoje, gente, a Caixa paga a segunda parcela do benefício. Então, atenção, a segunda parcela do auxílio emergencial será paga hoje, dia 19 de maio, para os beneficiários do Bolsa Família com o NIS, que é o número de identificação social, que terminam em 2. Os beneficiários poderão sacar em espécie. O calendário de pagamento para os beneficiários do Bolsa Família segue até o dia 29 de maio. Lembrando, então, que hoje é para quem tem o NIS com o final em 2, né, Jorge? Exatamente, Bruno. E tem informação aqui muito boa para os amigos do TN. Hoje também começa o pagamento da primeira parcela para 166 mil capixabas que não receberam a primeira parcela do auxílio emergencial. Então, olha só, hoje, 19 de maio, os nascidos em janeiro já podem retirar aí a primeira parcela. Para os nascidos em fevereiro, amanhã, março, quinta-feira, abril, sexta-feira, maio, junho e julho no sábado, agosto na segunda, outubro na terça, novembro na quarta e dezembro na quinta da semana que vem. Mas atenção você aí que está assistindo a gente. Esse grupo que vai receber a primeira parcela, os 166 mil capixabas, não vão receber a segunda parcela nesse calendário. Perfeito. Né? A segunda parcela eles não vão receber. São pessoas aí que estavam, né, com dificuldade de receber. Estava em processamento. Exatamente. Vão começar a receber agora, mas não vão receber essa segunda parcela. A segunda parcela para esses 166 mil capixabas só será paga daqui a 30 dias, de acordo com o presidente da Caixa. E olha só, esse pagamento será feito em dinheiro nas lotéricas, nas agências da Caixa ou nas contas que foram indicadas pelos beneficiários. A retirada só será possível a partir aí dos dias indicados. Bruna. Perfeito. E atenção também para os inscritos no CAD Único e cadastrados pelo site ou aplicativo. Atenção, todas as pessoas que indicaram contas próprias terão crédito em um primeiro momento liberado por meio da poupança digital da Caixa. O benefício, gente, vai estar disponível na poupança digital, que é movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Você precisa ter esse aplicativo baixado aí no seu celular e vai permitir o pagamento de boletos, de contas e também fazer compras online com um cartão de débito online. Como que você pode baixar esse aplicativo do Caixa Tem? Ele vai estar disponível nas lojas de aplicativo Play Store para os celulares com o sistema Android
e para o App Store, que são os aparelhos do sistema iOS, quem tem um iPhone. A gente falou aí dos beneficiários do Bolsa Família, mas a partir de amanhã, dia 20, é a vez também de quem recebe pela poupança digital. Nós temos aí o MEI, os outros trabalhadores, as pessoas que estavam desempregadas, que também começam a receber amanhã. Como é que vai ser? É pela poupança digital. Os trabalhadores, o governo antecipou esse pagamento. De que forma o governo antecipou esse pagamento? As pessoas, a partir de amanhã, vão receber esse dinheiro de forma online, né? Não vai poder sacar esse dinheiro. Você vai poder pegar esse dinheiro, fazer um pagamento online, né? Mas não vai poder transferir, usar esse dinheiro em espécie. Né? Esse dinheiro só vai poder ser usado a partir do dia 30. Aí sim você vai poder sacar esse dinheiro a partir do dia 30, seguindo um calendário. Esse dinheiro só será liberado a partir do dia 30 para a poupança digital. Perfeito. Como o Jorge disse aí, cerca de 166 mil capixabas que tiveram o cadastro liberado na última sexta vão receber hoje a primeira parcela do auxílio emergencial, junto com as pessoas, né, que têm o NIS terminado em 2 e tem o cadastro no Bolsa Família, que vão receber hoje a segunda etapa. Perfeito. E a repórter Tainá Lopes está ao vivo na porta da Caixa Econômica de Itacibá, em Cariacica. Tainá, e aí, como é que tá? A gente viu que tá uma situação tranquila aí, né? Você está na porta aí, o pessoal respeitando, como é que tá a situação? Bom dia para você. Exatamente, Jorge. Bom dia para você, para a Bruna, para todos que nos acompanham. A gente está acostumado a ver imagens diferentes, né? De superlotação, filas enormes na frente dos bancos. Ontem a gente mostrou lá em Campo Grande também um ritmo muito tranquilo, organizado no atendimento nessa segunda etapa. E hoje aqui em Itacibá continua do mesmo jeito. Eu estou aqui com a dona Luísa, ela que é uma dessas pessoas que está vindo receber pela primeira vez o benefício e hoje conseguiu sacar finalmente com tranquilidade, né, dona Luísa? Sim, consegui rapidinho, demorou nada. Na verdade, a dona Luzia Barros Miranda, ela que é dona de casa, disse para mim que o benefício vai ajudar e muito lá na sua casa. Por quê? Sim, porque eu tenho uma filha especial, né, que a gente gasta com fralda, com remédio e vai ajudar bastante. Hoje foi tranquilo? Tranquilo. A senhora estava correndo da fila também, né? Correndo, estava esperando amenizar um pouco para poder vir. A dona Luzia também relatou para mim que teve inicialmente uma certa dificuldade com o aplicativo. Você conseguiu fazer lá o da sua filha pelo aplicativo, mas o seu não? Não, o meu não consegui. Tentamos de todo jeito, mas não teve caminho não. Todos os caminhos dava fora, não dava jeito. Hoje finalmente vai com dinheiro para cá. Sim, graças a Deus. Muito obrigada pela sua participação, ficar aqui comigo, tá bom, para dar seu depoimento no jornal. Vamos mostrar um pouquinho, Ronivaldo Nascimento, olha só a movimentação. As pessoas só podem entrar na agência bancária de máscara. Os nossos amigos aqui, os vigilantes, eles estão bem atentos a esses cuidados. Teve gente que chegou a tentar entrar sem máscara, não entrou não. Aqui o serviço é bem monitorado mesmo em relação à segurança. Só entra quem tiver com máscara. As pessoas que estão mais próximas são pessoas da mesma família, que eu já estava acompanhando que estava entrando aqui. Vão fazendo o saque rapidinho, sem dificuldade, saem. Conseguiu fazer o saque? Consegui. Deu tudo certo hoje? Graças a Deus. Foi a primeira parcela? Não, só pagamento mesmo. Pagamento. Estão usando dinheiro para fazer pagamento certinho, tudo ok? Tudo. Tá vendo? Muita gente que vem já aproveita para fazer pagamento, fazer todas as transações necessárias para poder utilizar da melhor maneira possível esse benefício. Ronivaldo vai mostrar para vocês de novo. O pessoal tá entrando na agência aqui, olha, sem máscara. Não, todo mundo de máscara entrando na agência, todo mundo saindo rapidinho. Vou mostrar aqui do lado de fora, não tem fila também. Pode virar aqui, Ronivaldo, olha, não tem fila nem do lado de cá, nem do outro lado. Super tranquilo, bem diferente do que a gente está acostumado a ver aí ultimamente nos nossos vivos, em frente aos bancos que estão concedendo esse benefício. Eu devolvo para vocês aí no estúdio, Bruna e Jorge. Tainá, obrigado aí pelas informações. Lembrando, Bruna, que o Tribunal de Contas da União já determinou que o governo publicasse uma lista, né, com o nome de todas as pessoas que receberam esse benefício por município. Não é porque a gente recebeu aí muitas informações das pessoas que estavam recebendo esse benefício de forma irregular. E também o governo já publicou um site para as pessoas que receberam esse dinheiro de forma irregular devolverem o dinheiro. Está aí na tela, ó, devolução auxílio emergencial .cidadania.gov.br/devolução. Então, se você recebeu esse dinheiro, preencher os dados ali, né, de forma
né, de uma forma não tão legal, mas recebeu esse dinheiro e quiser devolver, já pode acessar esse site e devolver o dinheiro, porque depois, né, serão feitas ações aí para você devolver o dinheiro de outra forma. Então você pode, por conta própria, devolver esse dinheiro se você não recebeu esse dinheiro de uma forma certa. É a oportunidade de se regularizar, né? Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, gente. Hoje foi mais um dia de protesto dos rodoviários na capital. Eles seguiram em caminhada até o centro de Vitória. Com medo de demissões, a categoria reivindica o retorno dos cobradores aos postos de trabalho. Por causa da pandemia, o governo determinou o afastamento de 2.500 profissionais por 2 meses. Desde ontem, os coletivos circulam sem cobradores. As passagens agora só poderão ser pagas com cartão. A Praça de Jucutuquara foi mais uma vez o ponto de encontro da categoria. Reivindicar o retorno ao posto de trabalho é de novo motivo da reunião dos cobradores das diversas empresas que atuam no sistema Transcol. A categoria se dividiu. Os mais indignados queriam fechar de novo o centro de Vitória em protesto. Outros queriam aguardar a decisão da Justiça do Trabalho, definida ontem numa conversa com o governo do estado. Nós precisamos da garantia, é isso que a gente precisa. Só que a gente tem que seguir o encaminhamento. A gente não pode fazer a dança da vaca louca. Divergências que terminaram com a deliberação de uma caminhada e também concentração no centro de Vitória, aguardando até que a garantia de emprego proposta ontem estivesse formalizado na Justiça do Trabalho. A luta dessa categoria pela garantia de emprego não é nova. Em maio do ano passado, há exatamente um ano atrás, o governo do estado e empresários do setor já discutiam o afastamento de cobradores com a instituição da bilhetagem eletrônica. A ideia é que em 6 anos esse posto de trabalho praticamente seja eliminado. Na época, essa proposta gerou revolta e inclusive greve da categoria. Segundo um dos diretores do sindicato, o que foi prometido naquela época não foi cumprido. Aquele acordo ele não cumpriu nada, não deu carteira, não qualificou ninguém, foi mandado um monte de gente embora e a justiça precisa saber disso. Por que o municipal está rodando cobrador? Lá em Vila Velha está rodando o municipal cobrador. Todo o estado, São Mateus, Cachoeiro, interior do estado, parece que é só no Transcol aí na Grande Vitória que tem a doença. Mas a decisão é endurecer caso a proposta não seja efetivada, o que significa parar a frota. Amanhã os trabalhadores, os motoristas também já estão agoniados, já estão apreensivos. Nós vamos tomar decisão depois, mas vai ser mais complicado, mas é outra decisão. Olha, gente, o governo do estado voltou a informar que não entende a motivação para qualquer movimento de paralisação dos rodoviários neste momento, uma vez que os profissionais serão afastados por 60 dias. Após esse período, os colaboradores retornam ao sistema, exercendo a mesma função e sem risco de demissão. Além disso, o governo vem conversando com os representantes da categoria para a adoção de medidas que visem assegurar a saúde do trabalhador, a remuneração em dia e o próprio emprego diante desse cenário de pandemia. E olha, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou dados parciais da primeira etapa da testagem sorológica feita em 19 cidades capixabas. Um dado vem chamando a atenção. Mais de 84 mil pessoas aqui no estado já tiveram contato com o vírus. Desse número, 73% são mulheres, com idades entre 21 e 40 anos. A maioria sentiu sintoma da doença, mas não procurou atendimento médico. Quem traz as informações para a gente é o repórter Luciano Rosetti. Olá, Luciano, é com você. Exatamente, Bruna, Georgia, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou um relatório parcial a respeito do inquérito sorológico que começou na semana passada e constatou que 84 mil capixabas contraíram o coronavírus. Eu estou aqui com o subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado, Luiz Carlos Reblin, que vai dar mais detalhes para a gente a partir de agora dessa pesquisa que está sendo feita, né, subsecretário? Ela é por amostragem, como se fosse o censo do IBGE, não é isso? Ela é uma fotografia da situação da doença aqui no Espírito Santo, nos moldes que o IBGE faz o censo a cada 10 anos entre nós. Então, várias cidades do Espírito Santo receberam as visitas das pessoas que fizeram as entrevistas, coletaram material e agora a gente tem um resultado que mostra que a cada 100 capixabas, pelo menos 2,1
já entraram em contato com esse vírus da doença. E esses 84 mil que tiveram a doença, né, contraíram o vírus, qual é o perfil dessas pessoas? Ele pega o perfil geral, adulto, criança, pessoa idosa, mas o mais importante dessa pesquisa é de que ela nos mostrou que nós temos 84 mil pessoas que entraram em contato. Temos então perto de 4 milhões que ainda correm o risco de adoecer. E esse inquérito sorológico, né, subsecretário, ele permite também detectar o avanço do coronavírus aqui no estado. Esses dados são extremamente importantes, né? Esses dados são super importantes. Nós temos a concentração aqui na Grande Vitória, nos 5 municípios, mas já apontando e confirmando o que nós tínhamos a expectativa, é a migração da doença para o interior do estado, principalmente para as cidades polo. Importante que esta pesquisa ela tem 4 etapas. A primeira foi realizada, a segunda será realizada no fim deste mês, a terceira etapa no meados de junho e a última etapa no final de junho. Aí nós teremos um mapa completo da evolução da doença aqui no Espírito Santo. Subsecretário, muito obrigado por suas palavras, informações também. A gente fica aguardando, né, os próximos passos dessa pesquisa, do inquérito sorológico. Bruna George, volto com vocês. É isso aí, gente. Como vocês viram, cerca de 84 mil capixabas já foram contaminados pela Covid-19. E quem está aqui com a gente é Etel Maciel, epidemiologista, professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Etel, seja muito bem-vinda ao TN1 mais uma vez. Bruna. Boa tarde para você. Boa tarde. Pois é, a Etel é pós-doutora, né, em epidemiologia, acompanha aí o grupo de gestão de risco do governo do estado do Espírito Santo, consultora da Organização Mundial de Saúde, e acompanhou aí também todo esse grupo, né, que fez essa pesquisa, Etel. O que chamou mais a atenção aí em relação a essa primeira etapa, né, de 4.600 pessoas que fizeram aí, participaram dessa análise, né, que chegou ao número de 84 mil capixabas infectados. Essa curva, ela vai continuar crescendo? Bom dia, boa tarde. Boa tarde, Jorge. Então, é importante nós sabermos, assim como você falou, porque às vezes as pessoas ficam confusas, né? A gente entrevistou 4.600, mas aí tem 84 mil. Como é que é isso? Então, só para explicar rapidamente, nós chegamos, então, de 4.600, quase 4.600, 97 pessoas estavam com teste positivo. 2 coisas são importantes a gente destacar. Essas pessoas não sabiam que elas estavam, né, infectadas, que elas tinham entrado em contato com o vírus e, portanto, tinham a doença. E essas pessoas tinham uma idade entre 21 e 41 anos. Então, acho que isso é bastante relevante, porque essas pessoas, na nossa sociedade, são as pessoas que mais se movimentam, né? São as pessoas que saem, as pessoas que estão na rua. E quando as pessoas estão com vírus, desconhecem a sua condição e não têm nenhuma prevenção, são elas que vão infectar outras pessoas. Então, é muito importante que a gente possa entender isso, né? Se você tem uma síndrome gripal, se você tem qualquer sintoma, avise o seu empregador, não se desloque, fique em casa, porque é muito importante que você previna, né, para poder de infectar outra pessoa. Então, como que a gente faz essa conta? Nós chegamos nessas 97, de 4.600, e a gente chegou nessa estimativa de prevalência, que a gente chama, de 2,1%. Nós olhamos toda a população do estado, né, um pouco mais de 4 milhões, e a gente faz, então, 2,1% desses 4 milhões é em torno de 4 mil pessoas. Então, nós estimamos que em torno de 84 mil pessoas estão hoje infectadas, né, com esse coronavírus, e algumas delas estavam doentes, estavam com sintomas ainda no momento da entrevista. Quer dizer, estavam ali, né, produzindo o vírus que pode contaminar outras pessoas. Então, isso é importante. Outra coisa, que essas pessoas, um percentual pequeno, né, em torno aí de 40%, procurou o serviço de saúde. E isso é bastante relevante também, e eu queria pontuar algo que eu acho fundamental lembrar, inclusive pensando que a gente vai estar com o prefeito Max Filho aqui, né, lembrar todos os prefeitos a importância da atenção primária à saúde. Porque nós, as pessoas comuns, elas
não necessariamente vão saber reconhecer quando elas estão doentes, mas o serviço de saúde tem a obrigação de ir atrás de onde essas pessoas estão. Então, esse fato nos alerta para a necessidade de todos os prefeitos trabalharem, porque a atenção primária ela é de responsabilidade, né, das prefeituras, para que elas sejam mais ativas na busca desses casos e para que a gente possa fazer um isolamento aonde nós temos mais pessoas infectadas. E hoje, né, nós podemos fazer isso, nós sabemos o endereço das pessoas que estão doentes, né, o serviço, a vigilância epidemiológica de todos os municípios, e nós podemos então ser capazes de isolar esses locais onde tem mais pessoas contaminadas, para que isso não se espalhe mais. Agora, Theo, lá no painel da Covid, quando a gente acessa, a gente vê que tem pouco mais de 7.100 casos confirmados da doença e a gente tem esse resultado do inquérito de 84 mil. É uma diferença muito grande. Né? Ontem o secretário de Saúde, ele falou também durante a coletiva que são cerca de 40 mil testes de casos suspeitos que estão em investigação. Isso acende o alerta para subnotificação? Ela existe aqui no estado? Certamente. Pelo inquérito, né, e pegando só o que está confirmado no painel, que é o que é público para todas as pessoas, né, a nossa estimativa, a gente faz a conta de quanto a gente estima dos 84 mil para o que a gente tem uma subnotificação de 1 para 12. Então, para cada uma pessoa notificada, nós temos 12 pessoas que estão doentes e que não sabem disso e que nem o serviço sabe. Então, assim, é bastante preocupante e por isso, mais uma vez, eu reforço a importância da atenção primária nos municípios, buscando nesses locais onde tem pessoas doentes, para que a gente minimize isso. Como o Jorge falou, 2%, como é que está essa curva? Ela está bem no início, né? Essa é a parte preocupante, né? Mas os nossos dados eles estão muito semelhantes a São Paulo, que terminou o inquérito agora também encontrou 2%, e também de outros países que também estão fazendo seus inquéritos, né? Como a Espanha, que encontrou só 5% depois de todo o problema que nós tivemos no colapso do sistema de saúde na Espanha. Então, é uma doença que a gente ainda tem muito que aprender. Ok, doutora Etel, muito obrigado aí pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta com a senhora, tá bom? Vamos falar aqui, Bruno, um pouquinho dos números, né? Já que a gente acabou de falar com a doutora Etel. 7.157 pessoas confirmadas com Covid, 302 mortes, né? A porcentagem de letalidade 4,22%. Né, 2.219 pessoas curadas e um total de 28.533 pessoas, testes realizados no Espírito Santo, e a gente tem esse número aí, né, de 84 mil pessoas infectadas com essa nova amostragem aí que trouxe pra gente. Lembrando que essa é uma estimativa, esse número de 84 mil, ele pode variar entre 60 mil e chegar também até 100 mil pessoas contaminadas, pode ser, ou seja, ainda maior. Olha, aqui no estúdio com a gente está o prefeito de Vila Velha, Max Filho. Prefeito, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao TN1, nessa primeira fase do inquérito sorológico. Vila Velha fez testes em mais de 900 moradores. 28 testaram positivo para o coronavírus, não é isso? Exatamente. Seja bem-vindo, Max Filho, prefeito de Vila Velha. E olha, a gente tem aí... Vamos lá, vamos colocar a informação aqui. O município de Vila Velha concentra hoje o maior número de casos da doença aqui no estado. São 1.420 pessoas confirmadas com a doença em Vila Velha. Na opinião do senhor, as medidas adotadas até agora, prefeito, estão surtindo efeito ou os moradores podem receber aí regras mais rigorosas? Não, eu acredito que sim, tem surtido efeito. Inclusive, vocês mostravam agora há pouco a barreira que colocamos ali no calçadão da orla da Praia da Costa, Itapuã, Itaparica, e nós percebemos assim, no início da pandemia, muitas pessoas fazendo suas atividades físicas ao longo do calçadão, houve uma redução dessa quantidade de pessoas, porque a Praia da Costa chegou a ostentar o título do bairro com o maior número de infectados, né, concorrendo com o Jardim Camburi. Claro que a Praia da Costa é o bairro mais populoso de Vila Velha, Itapuã também é o segundo mais populoso, mas assim, muitas pessoas estavam assim, muito à vontade, né, naquela região. Então, nós reforçamos a mensagem da consciência de que não é momento
da gente estar se expondo em grandes quantidades de pessoas juntas ao mesmo tempo, ainda que seja ao ar livre. Não está proibido o acesso à praia, não está proibido o acesso ao calçadão. O que nós estamos fazendo é restringir um pouco mais a quantidade de pessoas, tanto no Morro do Moreno também, que a gente percebeu, especialmente no dia 1º de maio, um dia de sol, um feriadão, de uma sexta-feira ensolarada, muita gente se aglomerando no alto do Morro do Moreno, enfim. Então, alguns pontos da cidade terminam sendo simbólicos, né? E há um simbolismo grande ao longo da nossa orla, porque as pessoas dos bairros, ao transitarem pela orla, viam aquela quantidade de pessoas sem máscara, e indo e voltando, passando por todo mundo, enfim. Então a gente percebeu que aquilo era um símbolo. Se a gente não fizesse nada em termos de alguma providência, isso não ia ser educativo. Eu acho que essa barreira não é para impedir que a pessoa vá ao calçadão, não é para impedir que a pessoa vá à praia, mas é para restringir e criar um elemento a mais na consciência das pessoas de que esse é o momento do isolamento social, do distanciamento social, porque não temos vacina, não temos remédio, e a gente sim acha que gestos como esse ajudaram a formar opinião na cidade, e as pessoas têm ajudado, têm contribuído. Nós passamos por dias de sol maravilhosos na nossa cidade, finais de semana maravilhosos de sol, e a praia não encheu, e as pessoas têm procurado respeitar esse distanciamento social. Prefeito, a gente vê aqui número de casos muito alto em bairros nobres, né? Praia da Costa, Itapuã, Praia de Itaparica, não é? Como que a prefeitura vê o avanço, né, do número de casos nos bairros de periferia em Vila Velha? Olha, Jorge, assim, com muita preocupação, né? É verdade que esse vírus chegou de avião, né? Ele veio importado. Na verdade, os primeiros 4 casos no Brasil foram na cidade de São Paulo. O 5º caso foi na cidade de Vila Velha, né? Uma pessoa que veio da Itália, que também veio portadora do vírus. Então chegou por essas áreas, né, nobres, gente que veio da Inglaterra, da Itália, enfim, veio da Europa para cá, e a nossa preocupação é exatamente nessa hora que começa a disseminar. O vírus já está em todos os bairros da cidade, em todas as regiões. A prefeitura trabalha a ampliação dessas unidades de saúde na periferia, especialmente na região 5. Nós recebemos uma doação de uma instituição financeira chamada Fomplata, da ordem de $50 mil. Nós estamos aplicando para construir estruturas em 4 unidades na região 5 e mais uma 5ª unidade, para que nesse momento que vamos viver agora, na chegada do inverno, quando começam a apresentar maior número de estados gripais, que a gente possa fazer a separação desse tipo de atendimento dos demais atendimentos nessas unidades. Então, nós vemos com muita preocupação e também temos feito esse apelo na periferia da cidade, nas feiras livres, com carro de som, levando a pia portátil para fazer a higiene das mãos, e o carro de som martelando no ouvido das pessoas, né? O dia todo chega a ser chato, repetitivo, mas a necessidade do uso da máscara, da higiene constante das mãos, para que a gente não esteja levando esse vírus ao nosso próximo, às pessoas que a gente ama. Perfeito. A gente vai aproveitar agora esse momento, né, para chamar também, quem está agora na linha com a gente, o prefeito de Água Doce do Norte, Paulo Márcio Leite Ribeiro. O município decretou lockdown a partir de hoje. Há uma semana, Água Doce não tinha nenhum caso de Covid-19 e agora já são 11 casos e uma morte. Pois é, prefeito. Olá, tudo bem? Como é que está a situação aí? Por que o senhor resolveu decretar aí o lockdown? O pessoal está respeitando aí? Bom, graças a Deus nós fizemos uma reunião com os líderes religiosos, né? Com padres, pastores, com a CDL, com a Polícia Militar, com o pessoal da saúde, com o MPA. Fizemos uma reunião com essas lideranças para a gente chegar a essa decisão de fazer esse fechamento total da cidade. Porque, assim, em uma semana
foi 11 casos, tivemos um óbito, estamos com mais 3 pessoas em estado ruins. Né? Então, assim, nós assim, nos deparamos com uma dificuldade muito grande e, graças a Deus, hoje a minha cidade está deserta, tudo fechado, tudo parado e as pessoas estão em isolamento mesmo. Perfeito, prefeito. A cidade aí não tem hospitais, né? Os doentes, eles estavam sendo levados para a Barra de São Francisco, que fica a uma distância aí de cerca de 30 minutos do município. Hoje, qual que é a situação das pessoas que estão com sintomas da doença ou que estão doentes? Para onde elas estão sendo levadas? O nosso hospital de referência por Covid-19 para o tratamento é Colatina, né? Em Colatina. Então, assim, Barra de São Francisco é nosso hospital de referência da região, mas ele não tem um tratamento para o Covid-19. Então, nós deparamos com uma situação muito difícil, foi para conseguir vagas em Colatina. A gente não estava conseguindo vaga, está muito lotado, né? E tive uma conversa com o governador do estado no domingo. Graças a Deus o governador entrou no circuito, ele viu que o nosso noroeste está muito atingido, muitos casos aparecendo, nós temos muitos suspeitos, né? Então, assim, e muitos casos já confirmados no noroeste. Então, e está tendo essa dificuldade para conseguir, né, vaga em Colatina. Então, assim, se o hospital de Barra de São Francisco, quando já é um caso confirmado, ele não estava recebendo o paciente, mas aí o governo do estado, através do governo do estado, liberou que o hospital, ele criou uma ala para receber os pacientes nossos do Covid-19, só que não tem um tratamento devido no hospital. Então a gente tem pedido muito ao governo agora, que ele possa abrir, né, um hospital de campanha ali na nossa região, porque a região está muito afetada, não só o meu município, como Barra de São Francisco, praticamente grande parte dos funcionários do hospital de Barra de São Francisco estão contaminados. Perfeito. A gente agradece a sua participação, prefeito. Nós conversamos agora ao vivo com Paulo Márcio Leite, ele é prefeito da cidade de Água Doce do Norte, noroeste do estado. Obrigada pela sua participação. A gente aproveita para continuar a nossa conversa aqui com o Max Filho, prefeito de Vila Velha, diante do que a gente viu, né, a situação atual aí de Água Doce do Norte, precisaram decretar lockdown, que é o bloqueio total de todas as atividades comerciais. Em algum momento, prefeito, o senhor já pensou em decretar lockdown em Vila Velha, diante dessa situação, município com maior número de casos confirmados? Olha, os prefeitos da Grande Vitória, como os demais prefeitos do estado, eles estão irmanados com as ações do governo do estado do Espírito Santo, né? É claro que Vila Velha tem uma realidade, junto com Vitória, Serra, Cariacica. Na verdade, a Grande Vitória é uma grande cidade, né? Nós não temos muitos limites entre onde começa Vila Velha e onde começa Cariacica. São cidades muito, assim, juntas, apinhadas. A nossa preocupação, junto com o governo do estado, é exatamente essa relação do número de leitos para poder atender as pessoas. Vila Velha é a cidade que tem o maior número de casos, mas não é a cidade que tem o maior número de mortes. Então, assim, vamos ter casos, vamos ter casos. O importante é que haja atenção à saúde dessas pessoas, que essas pessoas consigam bater a porta, serem atendidas e serem curadas. Nesse sentido, ontem o governo do estado, ele cogita a questão do hospital de campanha desde o início, mas ele, nesse primeiro momento, ele fez o quê? Adquiriu novas vagas em hospitais que tinham capacidades ociosas. É o caso, lá em Vila Velha, um determinado hospital, ontem o estado implantou 190 novos leitos, 140 de enfermaria, 150 de enfermaria e 40 leitos de UTI, em um hospital ali no bairro Divino Espírito Santo, o Hospital Vila Velha. Então, essa preocupação que é importante, né? Que o estado possa crescer, fazer crescer o seu número de leitos e possa atender a população. Mas antes de eu entrar aqui, a nossa reitora, exato, atenção primária, a Etel Maciel, né? Ela fez um apelo aos prefeitos. Acho que é por aí. Vila Velha fez crescer muito a sua atenção primária.
vamos inaugurar mais uma unidade de saúde na semana que vem, em Vila Batista. Eu acho que esse momento de epidemia veio confirmar de que prefeitos que decidiram investir pesadamente na saúde o fizeram de forma acertada. E eu acho que esse é o caminho no sentido dos municípios atender a sua atenção primária. Por que que os municípios não podem fazer hospitais de campanha, nem Vila Velha, Vitória, Serra, Cariacica? Porque os municípios, pela pactuação pelo SUS com o governo do estado, governo federal, os municípios têm que dar conta da atenção básica, média e alta complexidade aí pelo Sistema Único de Saúde, é uma atribuição que fica a cargo do Estado. E o Estado do Espírito Santo tem tomado todas as providências, junto com os prefeitos, no sentido de garantir leito para todos. Esse é o lema do secretário de Estado da Saúde, né, a partir da determinação do governador, Renato Casagrande, de garantir leito para todos aqueles que venham a precisar. Isso que é importante nesse momento. E a gente aproveita para perguntar, prefeito, hoje quais são as unidades referências, né, do tratamento da Covid-19 no município de Vila Velha? Nós estabelecemos o PA de Cobilândia e o PA da Glória. Inclusive o PA da Glória, a partir do último final de semana, nós retiramos a pediatria, colocamos a pediatria no andar superior e ampliamos a quantidade de leitos exclusivos para pacientes do Covid-19. Então, o PA de Cobilândia e o PA da Glória têm sido referência para atenção às pessoas portadoras da doença do Covid-19. Tá certo, prefeito. Obrigada pela participação aqui com a gente no TN1. Obrigado, Bruna, Jorge, obrigado a todos. Ok, prefeito, muito obrigado. E olha, vamos para o comércio de Cariacica. Hoje abrem as lojas de rua que vendem produtos de uso não pessoal, não é isso? Isso mesmo, e quem vai falar ao vivo de lá agora com a gente é o repórter Felipe Chicarino. E aí, Chicarino, os comerciantes por aí já sentiram alguma melhora? Tem bastante movimento aí atrás de você, hein, meu amigo? Boa tarde. Sempre teve, né? Nunca deixou de ter aqui na Expedito Garcia esse movimento. Boa tarde, Bruninha. Boa tarde, George. Boa tarde a todos que nos acompanham. Muito obrigado pela audiência de vocês. É isso mesmo. É hoje, como você bem lembrou, hoje, dia 19 de maio, dia ímpar. Então, funcionam as lojas voltadas para produtos de uso não pessoal. Vamos lá, material de construção, eletrônicos, eletrodomésticos, loja de aparelho de telefone, enfim, esses segmentos, né, que são considerados aí pelo segmento, pelo governo, né, como não essenciais. Até passou agora um rapaz aqui falando algo que me adiantou aqui. Só que a gente vai andando, né, pelas ruas e a gente observa que aquelas lojas que funcionariam em dias pares também estão abertas hoje. E por conta disso, né, desde semana passada, as prefeituras aqui da região metropolitana vêm intensificando, né, as fiscalizações para que o decreto decreto estadual, emitido aí no dia 9 de maio, para que ele seja cumprido. Por exemplo, vamos lá para a capital, Vitória. Em Vitória, quase 800 estabelecimentos foram fechados desde março, né? Alguns deles no final de semana, inclusive a prefeitura destaca aí o fechamento de 5 bares que não podia funcionar e funcionavam normalmente na capital Vitória. Na Serra, foram 112 estabelecimentos fechados só neste fim de semana. E olha, e percebam a ironia do destino, né? A ironia não, eu acho que é uma afronta, né? A prefeitura conseguiu evitar que uma festa acontecesse. Já estava vendendo ingresso, ou seja, a festa ia acontecer no sabadão lá em Jacaraípe. Talvez seja a festa da morte, talvez, né? E aqui em Cariacica, só no final de semana, foram 10 lojas fechadas em Itacibá. Algumas lojas também foram encontradas abertas aqui na Expedito Garcia, em Campo Grande. E desde que começaram, né, a serem emitidos esses decretos, desde lá, meados de março, a Prefeitura de Cariacica já recebeu mais de 2.000 denúncias, né, de aglomerações voltadas ao comércio. Então, mais de 2.000 reclamações. E em Vila Velha temos aí o prefeito Max Filho, um abraço para o prefeito de Vila Velha. Em Vila Velha aí uma média de 50 estabelecimentos que são orientados a fechar todo santo dia, depois de então desse novo decreto expedido pelo governo estadual no dia 9 de maio. E a gente percebe aqui, vamos dar uma caminhadinha aqui, Bruno? Chega aí, vamos dar uma passeada? A gente percebe que aqui muita gente está usando máscara, mas tem gente, como essa moça que está passando agora, não está usando máscara. A gente vê então
Isso, e o que a gente percebe aqui, eu estava até comentando com o Bruno, muitos grupo de jovens passando aqui pelas ruas e o grupo não usando máscara. A gente tem que entender, vai para essa molecada, tudo bem, a letalidade dessa doença é mais alta, né, em público mais idoso, com comorbidades, mas esse jovem, se tiver assintomático, pode passar para o vô, pode passar para o pai que tem pressão alta, pode passar para a avó. Então o uso da máscara, tanto que ele é obrigatório, não é o Felipe Chicarino, não é a Tribuna que está falando. O uso de máscaras, ele é obrigatório dentro dos comércios. Para entrar no comércio, para consumir, tem que estar usando máscara. É uma notícia que a gente vai compartilhar com vocês também, porque a gente sabe que o comércio de segunda a sexta, dias pares, dia ímpares, voltou a funcionar de forma flexibilizada. Mas já os shopping centers, não. Então, a Associação Brasileira de Shoppings, né, apresentou uma proposta para o governo estadual, que seria uma abertura flexibilizada dos shoppings. Então, o funcionamento seria reduzido, não mais funcionaria das 10 da manhã às 10 da noite, mas a proposta é do meio-dia às 8 da noite. Também o controle do acesso aos shoppings, né, para evitar aglomeração, então não só aos shoppings, mas às lojas que funcionam no shopping. E também a proposta é não ter área de lazer. Por exemplo, voltar a funcionar sem cinema, voltar a funcionar sem esses momentos de lazer que acaba provocando, então, a aglomeração de pessoas. Aí vocês vão perguntar, e a praça de alimentação, Chicarino, como é que funcionaria? Também teria de respeitar esse distanciamento entre as mesas. Então é uma proposta que foi apresentada pela Associação Brasileira de Shoppings, né, para o governo estadual, pedindo então uma abertura flexibilizada dos shoppings aqui na região metropolitana. Então Bruninha, George, eu volto com vocês. Uma boa tarde a todos. Deixo com vocês aí, ó, as imagens da Expedito Garcia em Campo Grande, um dos principais polos comerciais aqui da região metropolitana, que tem gente gastando. Olha essa cola aí. Aí, tem gente gastando, obrigado. Mas a gente vê muita gente com máscara agora, né, Bruno? Ao ainda contrário bem, né? das últimas vezes, exatamente. Ainda bem. E olha, o pedido é para que as pessoas mantenham distância uma das outras, mas no transporte público é difícil e tá difícil seguir essa recomendação. É verdade. Os amigos do TN mandaram flagrantes de ônibus lotados e muita gente sem máscara de proteção. Em tempos de pandemia, o medo, é claro, é de contrair a doença. Lilian, amiga do TN, registra pra gente as imagens do absurdo. Aí o ônibus que só que não pode andar lotado, ó, todo mundo em pé aí, ó. Você fica 40 minutos num ponto de ônibus, quando vem lotado, ó, todo mundo em pé. Ó. Esse ônibus ela pega no bairro São Pedro, onde mora. Com relação à linha do Transcol, existem duas que são problemáticas, a 518 e a 535. E a linha 211, que vai do centro de Vitória para o bairro Santo André. E a situação dessas linhas problemáticas, a Raquel sabe bem o que enfrenta ao ir para o trabalho todos os dias, nas primeiras horas da manhã. Super lotado, né? Cheio. Na volta e na ida, do mesmo jeito. A gente fica esperando vir o próximo, mas às vezes fica difícil, porque a gente tem hora para chegar no serviço. Alguns fazem o caminho inverso, vão do trabalho para casa. E já pensou trabalhar a noite toda, cansado, pegar um ônibus lotado para ir para casa logo cedo e ainda encontrar um monte de gente sem máscara? Eu me sinto ameaçado, né? Porque ameaçado no sentido de pegar uma doença dessa daí, né? Então fica difícil, cara. E eu tô indo para casa, né? Vai que eu levo um problema desse para dentro da minha casa, né? Filhos, esposa, aí fica mais difícil ainda. É, Romério, vida dura, meu amigo. É fila para entrar no coletivo também e todo mundo aglomerado. E não é só isso não. Muitas vezes a lotação começa aqui, olha, nos terminais de ônibus. Como você bem sabe, tem muito coletivo que já sai daqui bastante cheio. É o que acontece no terminal de Vila Velha, por exemplo, que já amanhece abarrotado. Foi o que a Keila registrou também em outro ponto da Grande Vitória. Ela pega todos os dias o ônibus da linha 504, que faz o trajeto entre os terminais de Itacibá e Jacaraípe. Vida dura aqui na região metropolitana para quem depende do transporte coletivo. Eu fico com medo, né? Um espirra aqui, outro espirra lá, mas... É difícil porque eu tenho que pegar o ônibus cheio, eu tenho que trabalhar.
Olha, gente, situação complicada, hein? A gente vê essas imagens aí, ônibus lotados, pessoas aglomeradas, muitas sem máscara. Pois é, sobre essa situação, a CETURB informou que as linhas 518 e 535 que atendem a região de São Pedro são monitoradas constantemente. Quando há necessidade, ajustes são feitos, como a circulação de mais ônibus articulados que comportam um número maior de passageiros. Sobre o uso de máscaras, a CETURB reforça a necessidade da população usar o equipamento dentro dos coletivos para a segurança de passageiros e trabalhadores na luta contra o coronavírus. Já a Secretaria de Transportes de Vitória informa que, com a redução da demanda de usuários no sistema por conta da pandemia, as linhas estão sendo operadas em horários especiais, com reforço em horário de pico. Sobre o uso de máscaras, fiscais orientam os passageiros sobre a obrigatoriedade do equipamento. Agora, você imagina se realmente, as pessoas estivessem indo normalmente para o serviço, como estaria o sistema de transporte. Voltamos aqui com a pós-doutora em epidemiologia, Etel Maciel. Professora, aí eu te faço a pergunta. Já que é essencial andar de ônibus, como deveria ser então agora, a partir de agora, essa situação? Eu acho que a partir de agora fica mais fácil monitorar, porque não vai ter dinheiro circulando. São só os cartões. Com os cartões, nós vamos poder saber exatamente quantas pessoas estão passando o cartão naquele coletivo. Então, nós vamos saber se tem mais pessoas do que o coletivo suporta. Porque não adianta nós fazermos toda essa articulação e pedir às pessoas que puderem para ficar em casa, se nós não garantirmos condições mínimas para quem vai deslocar, para que ele não fique em aglomerações, como a pessoa falou aqui falou com a gente, falou conosco aqui, e da própria preocupação de quem está tendo que pegar esse coletivo por uma questão de trabalho, ele contaminar a família, voltar para casa, que pode ter idosos, pessoas em grupos de risco. Então, isso é muito preocupante e para nós, o coletivo, os ônibus, são locais de aglomeração. E é um local que a gente precisa monitorar de forma muito próxima. E agora eu acho que eu penso que com essa questão de a gente não ter dinheiro e ser tudo controlado por cartão, vai ficar mais fácil a gente monitorar isso. Qual que é a dica, então, para a pessoa que não tem jeito, precisa andar de ônibus? Ela pode levar mais de uma máscara ali na bolsa, Quem está usando o ônibus está indo para o trabalho, aí tem a volta, pode usar a mesma máscara, continua passando álcool em gel, tenta se afastar de quem está sem a máscara. Qual que é a dica? Primeiro, não entrar no ônibus, que a pessoa não pode entrar no ônibus sem máscara. Então, considerando que essa primeira regra, ela será cumprida, vão estar todos de máscara. Só que como manter distância num coletivo? Esse que é o problema. Então, assim, alguém precisa fiscalizar. O motorista não vai permitir, porque eu acho que até no terminal ele tem algum controle. O problema é durante o percurso, de como ele vai controlar isso. Mas nós temos que chegar em alguma forma de que a gente não veja essa situação, As pessoas não podem ficar em pé nos ônibus, e se colocando sob risco, sendo que nós estamos pedindo, a todo momento, e nós temos, inclusive, atividades comerciais, que o repórter falou, que estão sendo prejudicadas de alguma forma, porque nós estamos continuando com uma interação entre as pessoas, num nível ali de 46%. Se a gente diminuísse essa interação, se a gente aumentasse o isolamento de alguma outra forma, a gente poderia ter uma abertura de alguns outros locais. Então, essa balança que a gente não está conseguindo mudar, a gente está permanecendo com o isolamento aí em torno de 46%, o que é ruim. Professora, a Bruna citou no início a questão da subnotificação, não é? O inquérito revelou que 84 mil capixabas estão com a Covid-19 e a gente tem número oficial de 7 mil. Então, ou seja, 11 vezes mais pessoas estão com a Covid em relação ao número oficial. Se a gente fizer uma conta simples, levando para o número de mortos, nós temos 302 óbitos. Se a gente multiplicar, são pelo menos 3.500 mortos. A gente pode fazer essa conta? Não, porque nós não estamos tendo
pelo menos assim, a princípio, o que a gente está acompanhando, a gente não tem subnotificação de óbito. Nós temos algumas pessoas que morreram, que estavam em uma instituição de longa permanência, quer dizer, elas não foram ao hospital, mas a maioria, pelo menos a maior parte do que nós temos até agora de óbitos, eles estão sendo internados, eles tiveram todo o aporte, né, hospitalar. Então, nós ainda não tivemos esse problema, né, de subnotificação de óbito. Ela deve existir? Deve, mas ela não é nessa magnitude, ela é pequena aqui no nosso estado, porque a gente está conseguindo fazer os exames, nós estamos, digamos assim, um pouco melhor que outros estados, se a gente comparar com São Paulo, que tem um volume enorme de pessoas que morreram e que ainda não tem resultado do teste. Então, todo mundo que morreu nesse período fez o teste e a gente está conseguindo manter. Tem como se fala, algum atraso, mas nós estamos conseguindo fazer o teste. Perfeito. Professora, qual que é a expectativa para esse restante de maio e para junho, né? Ontem o secretário de Saúde falou que a expectativa é que em junho essa curva suba ainda um pouco mais, né? Como é que vai ficar a situação? Nós estamos acelerando num ritmo menor do que nós estávamos no início, então significando que as medidas de isolamento, elas foram importantes. Nós fizemos uma projeção, né, com o nosso grupo da matemática, que de março até 10 de maio, a cada 3 horas, nós salvamos uma vida aqui no estado. Então, eu acho que isso é bastante impactante. Essas medidas, elas estão funcionando e nós temos que garantir que nós possamos conseguir, que a gente continue salvando vidas, né? Então, toda vez que a gente aumenta muito a interação entre as pessoas, como a gente viu nos ônibus, né? E a gente também viu, né, assim, o comércio, né, as pessoas saindo para fazer atividades que não são essenciais, e isso é algo bastante preocupante. Então, a ideia é que a gente continue reforçando, só saia para fazer atividades que são essenciais, né, que são essenciais para você nesse momento. Perfeito. Professora, por enquanto a gente agradece a sua participação. Daqui a pouquinho você volta com a gente para esclarecer mais questões e tirar mais dúvidas. Tá joia. Tá bom? Obrigado, professora. E olha, um dos suspeitos de torturar e matar seguranças capixabas foi preso no Rio de Janeiro. O criminoso tem 25 anos e é conhecido como João Pino. O crime aconteceu em julho do ano passado. Na ocasião, 3 seguranças, sendo 2 deles capixabas, foram sequestrados por traficantes da facção do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, e levados para o Morro da Favela do Lixo. As vítimas foram torturadas e apenas uma delas conseguiu escapar. Quase um ano após o crime, um dos sequestradores, conhecido como João Pino, acabou preso. Contra ele, havia 3 mandados de prisão em aberto, inclusive por tentar matar policiais da região. O homem já foi encaminhado ao presídio. E olha, gente, 22 cabeças de gado que haviam sido furtadas no interior do Espírito Santo foram recuperadas durante uma operação da Polícia Militar. Os animais foram roubados de uma propriedade rural na localidade de Ponto Belo, em fevereiro desse ano. No mesmo dia, um caminhão boiadeiro também foi roubado na região. Os bandidos transportaram os animais, fizeram a entrega e abandonaram o caminhão na cidade mineira de Carlos Chagas. Através das investigações, a polícia chegou até uma fazenda na mesma cidade e recuperou os gados. Os animais foram entregues ao dono e agora a polícia está atrás dos ladrões. Agora vamos falar de coisa boa? Vamos. Vamos falar? Agora a gente fala do sucesso dos nossos classificados do TN. Muita gente que anunciou aqui na telinha do TN está conseguindo sobreviver bem melhor à crise, Bruna. Isso mesmo, Jorge, que coisa boa, né? Aquela receita caseira, o trabalho artesanal virou fonte de renda e ajuda a pagar as contas da casa. Para alguns deu tão certo que os negócios estão crescendo em plena pandemia. Trabalho o dia inteiro no ateliê da Leninha. Há algumas semanas, a amiga enviou pra gente um vídeo divulgando vendas de máscaras e virou um sucesso. Tanto que hoje, Leninha produz além das máscaras de proteção. Depois dos classificados do TN, a minha vida mudou muito. As minhas vendas mais que triplicaram.
né? Eu recebi várias encomendas, inclusive vocês podem observar no primeiro vídeo, eu não tinha o que eu tenho agora. Eu tenho minhas prateleiras, eu tenho as minhas vitrines, eu tenho uma funcionária e nada disso eu tinha antes dos classificados que eu mandei aquele vídeo pro TN. O sucesso nos classificados do TN também foi motivo para Igor conseguir se sustentar em meio à pandemia. Ele, que vendia empadinhas nos coletivos, agora atende encomendas, e muitas. Esse negócio do coronavírus aí, tá muito difícil pra gente trabalhar, que a gente que é vendedor ambulante para estar saindo na rua, tá vendendo as coisas na rua. Que foi nisso que meu pai me ligou e falou comigo para mandar um vídeo lá pro TN, né? E eu tava em casa quando o meu telefone começou a tocar, gente mandando mensagem, pedindo encomendas, eu achei até estranho. Aí uma pessoa me falou, vi você no TN aqui, eu lembrei. Aí eu falei, nossa, bacana, me ajudou muito, né? Graças a Deus, recebi aí muitas encomendas. Igor, Leninha, você mesmo. Ainda não mandou seu vídeo pra gente? Então não perde tempo não. Muitos amigos já estão fazendo projetos devido ao sucesso nos negócios, depois de contar com a nossa ajuda. E como a Leninha é uma mulher que sempre está pensando no futuro, ela já tem outros planos para quando essa pandemia passar. O negócio vai crescer. Ela quer abrir uma loja e conquistar mais clientes. Tem muitas mulheres que sabem fazer pão, fazer salgadinhos. Vocês fazem seus produtos, anunciam o TN, eles fazem propaganda dos seus negócios como fizeram dos meus. E eu tive muito resultado, tenho certeza que vocês também vão ter. Pode mandar o vídeo para lá que é sucesso, viu? Como é bom ouvir Coisa isso. boa, viu? né? Contratou até funcionário. Que isso. E Muito olha só, bom. você tá vendo? A melhor propaganda é essa. É muito bom ver essa corrente do bem, né, de apoio, trazer bons resultados para todo mundo. E a gente fica realmente feliz de dar essa força num momento tão complicado. E a gente recebe muitos agradecimentos, mas de verdade é a gente que agradece. Exatamente, porque pra gente é muito gostoso mostrar que tá dando certo. Tem que apostar, né? E a gente está aqui justamente para isso, para te apoiar. Então, se você quer anunciar seu pequeno negócio, manda um vídeo para a gente, apresenta a sua ideia, seu serviço. Aproveita e anota aí o nosso WhatsApp, é o 997922530. Vou repetir, está aparecendo aí embaixo, 997922530. Manda seu vídeo para a gente. Vamos ver um classificados. Olá, bom dia pessoal do TN, meu nome é Aline, eu vim do Chup Chup Gourmet, sabor morango, maracujá, limão, uva. Quem quiser saber mais do meu trabalho, quiser estar me ajudando, meu telefone é 988-919954. Agradeço quem puder estar me ajudando. Olha, a história do Chup Chup Gourmet é muito engraçada. Conta. Ontem a gente deu esse telefone no lugar do homem da faca. Da faca artesanal. E fez tanto sucesso, porque ela mandou mensagem na hora, falou assim, estão ligando para cá, mas eu vendo Chup Chup Gourmet, não sei o que, pararará. Aí eu liguei para ela, pedi desculpa e tal, falou assim, Jorge, eu pensei até comprar umas facas para vender, porque estão ligando tanto para mim. Ela ficou curiosa, né? Falou assim, não, mas vamos anunciar o seu Chup Chup, porque a gente vende seu Chup Chup. Gente, vamos ligar para ela e fazer todo o estoque de Chup Chup dela acabar, para ela vender, né, comprar uma geladeira nova, fazer tudo de bonito que ela pode oferecer pra gente, né, Bruno? Com certeza. Qual é o telefone dela? O telefone está aparecendo aí, não deixa de ligar, é o 988919954. 988919954. Delícia o Chup Chup, hein? Vamos ver mais? Maravilha, vamos. Olá pessoal e amigo do TN, estamos divulgando nossos produtos caseiros escolhidos aqui no sítio Andrade Mochuari. Mas nesse momento de pandemia, estamos sem locação e precisamos vender nossos produtos. Trabalhamos com roupa de fruta natural, chup-chup natural, e aipim congelado, manteiga. Temos também geleia, doces caseiros, temos suco 100% natural e temos também aqui licor sem álcool, pimenta rosa. E temos chá de folha de amora.
Não deixe de experimentar e se tornar nosso cliente. Meu contato é 997-020470. Nossa página do Facebook é Sítio Andrade Mochuara. Estamos aguardando o seu contato. 997-020470. Obrigado pela oportunidade. Produto da roça, que delícia, né? Natural, maravilha. Ele tem empim, tem chup-chup também. Aí, ó. Né? Tem tempero, tem tudo de bom, Bruno. Olha que delícia. Aipim é tudo de bom, né? Forte, você come, se alimenta, maravilha. Fritinho, com a biritinha. Você não tem cara que bebe, né, Bruno? Mas aipim eu gosto. 997020470, 997020470, Produto da Roça. Um beijo, pessoal lá do Mochuara. E agora, gente, tem o nosso telefone. Eu estava falando aqui uma curiosidade, que o pessoal fala o número diferente. É verdade. E você fala o número diferente. Ele fala do WhatsApp, de um jeito, né? E eu falo do outro. Qual é o número do nosso WhatsApp, Bruna? 99792-2530. Eu falo diferente, 99792-2530, mas vai chegar do mesmo jeito o seu vídeo aqui, tá, pessoal? É só você mandar, grava. Tá vendo o sucesso que faz? Você pode oferecer o seu trabalho, o seu produto, que vai chegar aqui, a gente vai divulgar de graça e você vai bombar aí nas suas vendas. Não é isso, Bruno? Perfeito, é isso aí. Agora sim, a gente faz a passagem de bloco. Exato. A seguir, dupla rouba carro, bate em muro e mesmo a pé, gente, tentam escapar da prisão. Que coisa, hein? Traficante disfarçado de motoboy. Ao invés de entregar lanches, o suspeito usava uma moto para fazer entregas. A gente já volta. E olha só essa história, gente. Em Vila Velha, uma dupla de assaltantes rendeu o morador no bairro Aribiri, roubou um carro e fugiu. Os ladrões foram perseguidos pela guarda municipal e só pararam depois de provocar um acidente. Após colidir num muro, na região de São Torquato, em Vila Velha, o carro de passeio ficou parcialmente destruído. Os dois condutores acabaram presos em flagrante. Este carro que vocês acabaram de ver foi roubado ontem à noite, às 10 da noite, no bairro Aribiri, aqui em Vila Velha. O condutor chegava em casa quando foi abordado por dois criminosos que anunciaram um assalto. Um deles chegou a colocar a faca na barriga da vítima, que, claro, logo em seguida entregou a chave e os dois criminosos fugiram. Só que eles não imaginavam que logo depois teriam companhia. Na Lindenberg, ali na altura do viaduto, eles encontraram a nossa viatura, pediram apoio e a gente foi dar esse apoio. A partir dali, o acompanhamento foi feito pela Guarda Municipal até São Torquato, onde ele bateu na parede de uma casa. E mesmo após a colisão, os criminosos ainda tentaram fugir a pé. Porém, não teve êxito. No momento da nossa abordagem, eles na fuga a pé, ele só informou que não estava armado. O agente Fabrício chama a atenção para algo relevante. O irmão da vítima pediu ajuda para tentar recuperar o veículo. Não foi resolver por conta própria. Inclusive, o próprio proprietário entregou a chave sem reagir. E o irmão que viu a cena chamou um amigo e foi acompanhar esse veículo, mas ele não tentou abordar o veículo, ele acompanhou de longe, tentando encontrar alguma viatura da polícia ou da guarda, acabou encontrando a nossa e pediu apoio. E a gente lembra que a orientação das autoridades de segurança é não reagir. 8 pessoas foram detidas durante uma operação hoje cedo em João Neiva, no norte do estado. A operação aconteceu no bairro Crubixá e contou com o apoio de 60 policiais em um helicóptero da PM. Foram 3 meses de investigação. Todos os suspeitos tinham mandados pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma. O adolescente apreendido tinha mandado de busca e apreensão por homicídio. Os detidos são integrantes de uma associação criminosa que atua em João Neiva e estava em atrito com outra gangue do município. Foram apreendidas drogas, uma submetralhadora e cerca de R$10 mil em dinheiro. E olha essa história, a gente foi preso no bairro Jardim da Penha, em Vitória, um traficante que se passava por entregador. O jovem de 29 anos usava esta moto para fazer as entregas, mas em vez de lanches e refeições, ele entregava maconha. Os policiais chegaram até o suspeito depois de denúncias anônimas. Ele foi detido dentro do apartamento onde morava. No local, a polícia também prendeu um homem de 26 anos condenado por latrocínio. Ele estava foragido desde 2015. Também foram apreendidas munições e buchas de maconha.
Os 2 suspeitos foram autuados pelos crimes de consumo compartilhado de drogas, associação ao tráfico, posse irregular de munição e foram levados para o presídio. Está na cadeia o homem acusado de matar um mecânico na semana passada em José de Anchieta, na Serra. A vítima ainda tentou escapar dos tiros, mas acabou baleada 2 vezes no local de trabalho. O mecânico, gente, era bastante querido na região, só que acabou entrando no mundo das drogas. E foi exatamente isso que motivou o crime. E Dalino dos Santos devia R$400 aos traficantes. Nós temos de relato do mecânico que ele era um excelente profissional, bem conceituado, não só no bairro José de Anchieta, como também em outros bairros do município da Serra, mas infelizmente ele se perdeu no mundo das drogas e acabou sendo vítima do tráfico de drogas. Esse suspeito, o traficante, ele levou a sua moto para consertar na oficina da vítima e o conserto ficou em R$700, isso no começo de abril. R$350 ficou para a vítima e R$350 ficou para o sócio dele. Esses R$350 do conserto foram convertidos em pedras de crack e posteriormente adquiriu uma dívida de mais R$400 com o uso de pedras de crack. Isso que motivou o crime, essa dívida que não foi paga e acabou custando a vida desse mecânico. Bom, voltamos a falar aqui com a Etel Maciel, epidemiologista, pós-doutora, que vem acompanhando aí toda essa questão do inquérito sorológico junto ao governo do estado. Até um dado chama a atenção aqui, dos 7.157 casos confirmados, nós temos 3.000 curados. Né? Nós temos aí um número de 4.000 pessoas que estão doentes. Né? Aonde estão essas pessoas? Né? É um número aí que chama um número curioso. Essas pessoas podem estar infectando outras pessoas. Como que vocês trabalham com esse número? Então, isso é um trabalho da Vigilância Epidemiológica da Secretaria, né, Estadual de Saúde, e essas pessoas, como tem algumas que estão internadas, né, que estão no hospital ainda, e que aí, né, precisa de um tempo para saber o que vai acontecer com essas pessoas que estão internadas, e tem algumas que estão em casa, né, e essas que estão em casa, em geral, elas só vão sair do sistema depois de 14 dias dos sintomas. Então, tem esse tempo para elas serem consideradas curadas, que é o que nós estamos considerando agora, de acordo com a literatura. Perfeito. Professora, tem um dado interessante sobre o município de Água Doce do Norte. A gente falou agora há pouco com o prefeito da cidade, que decretou o bloqueio total por lá. Quase 20% da população da cidade é de idosos. Isso é um risco muito grande, né? Então, agora o mapa de risco, né, do governo do estado, hoje nós estávamos discutindo sobre isso, né, com o comandante Cerqueira, que a gente incluiu essa variável para fazer o mapa de risco, mais esse indicador, e essa população de idosos, porque nós estamos observando pelos dados que as pessoas com mais de 60 anos, elas têm maior probabilidade de morrer. Né? Então, os municípios que têm um percentual muito alto de idosos, eles precisam ter uma preocupação, né, a mais, e eles vão ter um peso diferenciado nesse novo mapa de risco. E Água Doce do Norte, como você falou, tem próximo aí 19%, e se a gente comparar com a população da Itália, por exemplo, né, a Itália tem uma população de 22,8%, 23% de idosos. Então, está muito próxima desse município e a gente viu, né, o que aconteceu na Itália, né, o colapso do sistema de saúde. Então, esses municípios com percentuais altos de pessoas com mais de 60 anos, né, como Água Doce do Norte e o caso também de Águia Branca, no Espírito Santo, que tem um percentual de 29% de pessoas acima de 60 anos. Mais ainda. Mais ainda. Então, são municípios que nós precisamos olhar de forma diferenciada. Professora, estão perguntando aqui sobre academias, shoppings e igrejas. Né? Como a senhora vê uma possibilidade do funcionamento desses lugares? A gente precisa pensar muito, assim, eu vejo hoje com muita preocupação, as igrejas, elas nunca fecharam, né? A gente tem aí, não fazem parte do decreto para o fechamento. Nós temos assim a conscientização de alguns líderes religiosos que não estão fazendo missas, né, cultos, mas a gente tem outros que estão. Então é muito importante, eu acho que nesse momento, um ato cristão seria pedir para que as pessoas
rezassem ou orassem nas suas casas, que elas evitassem aglomeração. Então, ao meu ver, esse seria um ato cristão, porque é o fato que a gente precisa eliminar ou minimizar, né, as aglomerações, e esses são locais de aglomeração. As academias, elas têm algumas, eu acho que nós vamos ter que pensar num plano, já que nós vamos ter que conviver com essa pandemia por um tempo maior. É claro que elas não vão ficar fechadas para sempre, mas nós vamos ter que pensar num plano do que pode funcionar. Eu não vejo nesse momento a possibilidade de uma sala com 40 alunos, por exemplo, funcionar. Então, mas podem ter atendimentos, pilates. Então, tem algumas coisas que eu acho que... Então, você tem uma distância, vai limitar o número de pessoas. Então, a gente tem que pensar em alguns protocolos específicos para que a gente possa pensar num longo prazo, né, para esses locais. Os shoppings, assim, no meu entendimento, eles são um pouco mais complexos, porque eles têm um contingente grande de trabalhadores que se deslocam, né, para esses locais, e esse deslocamento, como nós já vimos aí hoje nos coletivos, é algo que é muito preocupante e tem que ser muito bem articulado qualquer abertura para que a gente não tenha uma explosão de casos. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que pensar, que é um pouco diferente das academias, que em geral as pessoas costumam fazer próximo das casas. Então, você não tem esse deslocamento, né? Perfeito, professora. A primeira morte, o primeiro óbito confirmado aqui no estado foi no início de março. Nós estamos em maio, hoje dia 19, com 302 óbitos confirmados. Como é que a senhora avalia a cronologia do avanço desses óbitos aqui no Espírito Santo? Eu avalio, e a gente até no domingo, né, e começou a circular na segunda, a gente fez uma nota técnica, nós criamos um núcleo de estudos epidemiológicos entre a UFES, né, o Laboratório de Epidemiologia que eu coordeno, e o Instituto João de Santos Neves, e nós estamos na nossa segunda nota técnica fazendo essas projeções, né, para o governo, e nós avaliamos que no início dessa pandemia, quando nós tivemos lá a primeira morte, nós estávamos numa velocidade de transmissão da doença mais acelerada, a gente estava próximo de 3 aí, e agora nós estamos aí 1,8, então a gente desacelerou essa velocidade, que é a capacidade de uma pessoa transmitir para outra, né? Nós, como eu falei, pelo motivo que nós fizemos isso, né, fechamos escolas, tudo que aconteceu, né, com os decretos, nós conseguimos salvar vidas. Hoje, se nós tivéssemos na mesma velocidade de progressão do início, nós teríamos mais quase 700 mortes. Então, nós conseguimos salvar muitas vidas fazendo esse isolamento, e por isso a importância dele e a importância de nós mantermos uma interação próximo de 50%. Perfeito, fica o recado para quem está em casa. Então, obrigada pela participação. Obrigada. Mais uma participação excelente, Bruna, viu, professora? Obrigada, Jorge. Obrigado, doutora, mais uma vez. Obrigada. E olha, gente, no retorno do TN tem entrega de pastel. Os detalhes nos classificados, a gente já volta. Oi pessoal, boa tarde. Minha mãe trabalhava com transporte escolar e como tudo parou, tivemos que nos reinventar. Estamos com pastel e salgados aqui no Araçá. Entre em contato conosco para saber nosso cardápio. O número é 99298-1820. Olha, Araçá, espertinho lá de casa. Você entendeu o que ele falou? Ele falou que a mãe dele trabalhava com transporte escolar. Isso, ele está ajudando. Várias pessoas trabalhavam com transporte escolar, tudo parado, escola, né? E estão vendendo pastel, Bruno. Olha só que bacana. Que bacana. E olha, o telefone para você, né? Que delícia, um pastel. Pastelzinho com caldo de cana, hein? Na hora do almoço, não, delícia. 1h da tarde, já passou um pouco mais de 1 hora. 99298-1820. 992... Deu água na boca. 99298-1820. Pedir esse pastel delicioso, gente. Maravilhoso. E olha, gente, o Sebrae tem um recadinho para você que está na informalidade e quer prosperar nos negócios. Desde o início do isolamento social, o Sebrae tem estado ao lado dos micro e pequenos negócios. E agora é hora de continuar junto. São 10 milhões de reais em consultorias gratuitas e online. Acesse sebrae-porondecomeçar.com.br. Aí,
recado está dado, o jornal está terminando. Obrigado pelo carinho, pela sua companhia. Boa tarde. Até amanhã, né, Jorge? Até amanhã. Obrigado, gente. Até amanhã, 15 para meio-dia. A gente espera você. Até lá. Beijão. Tchau, tchau. Beijo.